Boa noite, pessoal. Eu e o consultor Gabriel, a gente veio trazer para vocês algumas formas para vocês melhorarem o desenvolvimento dos produtos de vocês, e a gente trouxe como ferramenta de estudo a cafeteira italiana. Vamos começar falando um pouquinho sobre o diagnóstico inicial que a gente teve da empresa alvo, que no caso é a empresa de vocês. Alguns pontos assim, digamos, de melhoria. A gente notou uma irregularidade e uma informalidade no desenvolvimento dos produtos. Os produtos desenvolvidos com base em insights subjetivos dos sócios, alta taxa de retrabalho devido à falta de processos estruturados, desenhos imprecisos que acabam resultando em erros durante a produção e tomadas de decisão um pouco enviesadas. Então, por que a gente pensa que vocês devem adotar um SDP mais estruturado? Bom, vocês vão conseguir ter um desenvolvimento de produto de forma mais assertiva e eficiente. Vocês vão conseguir perceber em que momento cada método e ferramenta deve ser utilizado e implementado da forma mais correta e coerente, alavancar o desempenho da empresa e resulta em diversas melhorias de indicadores, como índice de satisfação dos clientes, taxa de defeitos no produto final, taxa de ciclo de desenvolvimento, custo total do projeto. E também decisões menos enviesadas e mais racionais. Para isso, a gente trouxe aqui o modelo de duas rodas, que a gente acredita que faz muito sentido na empresa de vocês, por ser uma abordagem que é adaptada para pequenas e médias empresas, como é o caso da empresa de vocês. O modelo de duas rodas não tem adoção de sistemas muito complexos de desenvolvimento de produto. Então, de fato, é algo mais simplificado que vocês vão conseguir implementar. Métodos, técnicas e ferramentas mais familiares e conhecidas, como PDCA e Stage Gates, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, e um passo a passo bem estruturado. Como eu disse sobre o PDCA e sobre o Stage Gates, a gente tem o PDCA, que na verdade, ele é cíclico, ele não tem começo e ele não tem fim. Ele está sempre ali em todos os comitês da empresa, funcionando da seguinte forma: você para você fazer uma implementação, você tem que primeiro ter um momento de aprendizagem, um momento de planejamento, execução e verificação. E depois do momento de verificação, se você achar necessário fazer uma implementação, uma melhoria, você volta para aprendizagem, planejamento, execução e assim por diante. Por isso que ele é cíclico. E ele vai estar sempre com a gente vai usar ele em todos os momentos, por isso que ele não tem um começo nem um fim. Então, o PDCA é muito interessante e é muito simples de ser usado. A gente também tem o Stage Gates, que é uma proposta bem diferente, porque no caso do Stage Gates, ele é sequencial, ele tem um começo e ele tem um fim bem estabelecido. E o legal dele é que os gates, eles conseguem fazer uma boa mitigação de riscos. Então, você consegue parar ali e analisar se determinada ação ela deve continuar, você deve cancelar ela, pausar ou recomeçar tanto as ações quanto o projeto em si. Então, é muito importante para a equipe de projeto, exatamente por você conseguir fazer essa análise crítica. Muitas vezes, alguns projetos a gente vai fazendo sem parar para pensar se de fato aquele projeto deve ser continuado ou se não faz mais sentido. Então, por isso que é muito legal o Stage Gates também. Agora, adentrando mais as fases de comitê estratégico e de implantação, os métodos e ferramentas utilizados principalmente pelo comitê estratégico é o brainwriting, que é geração de ideias colaborativa dentro da empresa, que ele evita com que haja vieses caso fosse utilizar uma ferramenta como o brainstorming. E tem a análise SWOT, em que você analisa e categoriza essas ideias que saíram do brainwriting. Além disso, no comitê de implantação, os métodos e ferramentas utilizadas para conseguir fazer com essas ações delimitadas pelo comitê estratégico foi utilizado o brainwriting para essas novas ideias de projetos, para colocar nessas cestas de novos projetos dentro do portfólio de projetos, que serve para cadastrar essas novas ideias e classificá-las. E nessas cestas você consegue
saber se é para continuar, para cancelar, para pausar ou recomeçar um projeto, que parte dessa análise do portfólio e dos stage gates, que é a parte do Doom. É, e agora explicando um pouco mais sobre os métodos e ferramentas utilizados, a análise SWOT você categoriza em forças, fraquezas, oportunidades e ameaças de cada ideia gerada e a estrutura organizacional necessária para esse tipo de ferramenta é muito simples. Ou você usa uma ferramenta digital para estruturar, documentar e visualizar os resultados da análise SWOT, ou simplesmente folhas de papel para, só que o problema é a organização depois. Além disso, você utiliza equipes multidisciplinares para fazer essa análise. E o brainwriting, como dito anteriormente, ele evita esses vieses advindos do brainstorming e ele só requer uma facilitação por um moderador treinado para criar essas sessões e papéis para escrita de ideias. E um mural para pendurar essas ideias e haver críticas depois. Ou só, simplesmente o software Miro. E agora, o portfólio de projeto é uma ferramenta que você necessita simplesmente de um modelo Excel para o preenchimento e controle desse portfólio, em que você pode preencher no seu dia a dia, como visto aí. Agora entrando nas equipes de projeto em si, os métodos e ferramentas utilizados em cada etapa vai ser descrito agora. Como na etapa zero, que é a etapa de planejamento, nós utilizamos o briefing, o design intent, para a documentação de requisitos iniciais, critérios de projetos, como insights sobre a concorrência, mercado e até mesmo a legislação do mercado. Aí, partindo para a etapa 2, onde é a identificação das necessidades dos clientes, já é utilizado o QFD, que é um detalhamento dos requisitos do cliente, em que se traduz esses detalhamentos, essas qualidades exigidas pelo cliente, para parâmetros de projeto, como componentes da sua cafeteira. Agora, já na etapa 2, o desenvolvimento e teste de conceito, já a prototipação inicial, porque já conseguiu tirar do QFD os componentes necessários, e você pode utilizar o Thinkercard para criar esses conceitos iniciais de projeto. E com essas saídas do conceito inicial de como vai se projetar, você consegue fazer uma DFMEA, que é outra ferramenta que serve para identificação das possíveis falhas nesse design inicial. Você faz um relatório dos modos de falha e efeitos com o plano de mitigação. Agora, na etapa 3, há o projeto inicial do produto, em que você já faz o desenho técnico, a criação de desenhos 2D com todas as especificações de materiais, todas as especificações de diâmetro, de dimensões, e após isso você já consegue fazer uma prototipação de objetos funcionais e atualizar a sua DFME com a mitigação dos novos riscos identificados. Pode passar. Então, agora explicando, a matriz QFD foi utilizada por nós, eh, um projeto de cafeteira italiana, em que a gente fez todas as partes da esquerda, em que as qualidades exigidas do cliente eram não queimar a mão, fazer um café bom, que seja leve, e ligamos com cada característica física da nossa cafeteira, como a cor, acabamento, os materiais, a ergonomia. E a estrutura organizacional necessária para fazer isso é simplesmente um modelo de Excel da matriz QFD. E ali na direita temos todos os benchmarkings de competidores, concorrentes e da nossa que a gente fez. Pode passar. E após isso, a gente consegue fazer o desenho técnico após de desenhar esses componentes que são necessários. E a estrutura organizacional necessária para fazer um desenho técnico é somente a colaboração contínua entre os designers e engenheiros para a atualização desses materiais utilizados, das dimensões. E sempre que for utilizar o DFMEA, vai ocorrer essa atualização no desenho técnico. E o DFMEA só pode ser feito a partir das especificações dos componentes desenhados. E a estrutura organizacional necessária seriam grupos compostos por engenheiros de design, qualidade e produção, além do acesso à base de dados históricos de falhas e lições aprendidas. E o uso do modelo Excel. Então, ó, como você pode ver, nós fizemos nossa cafeteira italiana na esquerda do desenho e fizemos algumas funções dela a serem testadas. Pode passar.
Agora, continuando no stage gates da equipe de projeto, na etapa 4 existe o projeto detalhado do produto e processo, em que já é a atualização da finalização dos desenhos técnicos feitos, e além disso a gente parte para a PFMEA, que é a identificação de possíveis falhas no processo de produção, que aí você desenha o relatório de modos de falha e efeitos no processo, e não na projetação. Além disso, um plano de controle, que é a definição dos parâmetros e controle de processo. Já na etapa 5, que é testes, refinamento e preparação para a produção, há os testes de relatórios feitos, em que é a condução de testes para desempenho, durabilidade, além da PFMEA, que é atualizada para mitigação novamente de riscos do processo de produção. E, finalmente, o lançamento e análise do nível de satisfação dos clientes, em que é feito novamente um QFD com os novos alinhamentos dos requisitos do cliente, em que é feita uma matriz de qualidade final ajustado com todos esses feedbacks, e uma análise pós-lançamento. Pode passar. Então, mostrando como que é feita a prototipação a partir do Thinker Card. É, A estrutura organizacional necessária é simplesmente extrações de trabalho e tecnologias de apoio, como o Thinkercad, ou centros de prototipagem, ou até mesmo uma impressora 3D. E ele guia o desenvolvimento de projetos. E o controle estatístico de projeto necessita simplesmente de um sistema para coleta e análise de dados, em produção em tempo real, e um modelo Excel para essa construção desses gráficos. Ótimo, então agora eu vou falar um pouquinho sobre as considerações finais. Primeira coisa que eu vou falar é sobre a redução de tempos de desenvolvimento, que o indicador seria tempo de ciclo de desenvolvimento, que a gente mede com a duração total, desde a concepção do produto até o lançamento no mercado. E um exemplo é a utilização de KFD para alinhar requisitos de cliente e o DFMEA para identificar e mitigar falhas desde o início, para poder reduzir o tempo necessário para desenvolver e lançar um novo produto, porque isso vai evitar retrabalhos e ajustes posteriores. Próximo ponto é redução de custos de desenvolvimento, que o indicador seria custo total do projeto, que a gente mede com o total dos custos durante o desenvolvimento do produto, incluindo mão de obra, materiais, protótipos, testes. E um exemplo seria a aplicação de PFMEA para antecipar problemas de processo e o uso de prototipações rápidas, como o ThinkCard, para iterar designs, que pode diminuir os custos associados a falhas e retrabalhos, resultando em um processo de desenvolvimento mais econômico. A melhoria na qualidade do produto, que o indicador seria a taxa de defeitos no produto final, que a gente mede com o número de defeitos detectados por unidade de produto após a produção. E um exemplo seria a integração do DFMEA nas fases iniciais do projeto para ajudar a identificar e corrigir potenciais modos de falha, resultando em um produto final de maior qualidade e com menor taxa de defeitos. Próximo ponto é a satisfação do cliente. A gente tem como indicador índice de satisfação do cliente, né, o NPS. A gente mede com pesquisas com os clientes para avaliar essa satisfação, probabilidade de recomendar o produto para algum colega e tudo mais. Um exemplo seria o uso do KFD para garantir que as necessidades dos clientes sejam traduzidas corretamente em especificações técnicas, e aumenta a possibilidade de que o produto final atenda ou até exceda as expectativas dos clientes, resultando em uma maior satisfação. Eficiência do produto, desculpa, eficiência do processo de produção. O indicador seria a eficiência geral do equipamento, que a gente mede com combinação de disponibilidade, desempenho e qualidade no processo de produção. Um exemplo seria a aplicação do PFMEA para otimizar o processo de produção e desenvolvimento de um plano de controle para monitorar parâmetros críticos que ajudam a aumentar a eficiência da produção, reduzindo tempos de inatividades e desperdícios. E por último, velocidade de introdução de novos produtos, que seria o indicador seria tempo de introdução a novos produtos, que a gente mede com o tempo decorrido desde a identificação de uma oportunidade de mercado até o lançamento do produto naquele mercado. Um exemplo seria ferramentas como KFD e prototipação rápida, que permitem uma resposta mais ágil às demandas do mercado, acelerando o processo de desenvolvimento e lançamento de novos produtos. É,
Conclusões, a gente entende que a organização do trabalho, ela vai passar por um envolvimento e aprendizagem, né, organizacional. Então a gente acha muito importante ter capacitações e treinamentos contínuos, feedback 360 graus. A cultura da inovação também é muito importante, com iniciativas, de inovação aberta, hackathons e sprints de inovação e gestão do conhecimento. E também a comunicação e interação de trabalho em grupo, com atividades e exercícios para fortalecer a coesão da equipe. E uma análise crítica da experiência que a gente fez com a cafeteira italiana, a gente pontuou aqui algumas questões que a gente acha que a gente pode melhorar, inclusive para implementar, de uma forma mais assertiva na empresa de vocês, seria aumentar a amostragem do KFD, ou seja, entrevistar mais pessoas, entender melhor o que os clientes realmente buscam. Então, de fato, conversar com mais gente e entender o que os seus clientes estão buscando. É uma prototipação física que não foi algo que a gente fez, com outras empresas, mas a gente tem vontade de fazer com vocês, para de fato, a gente ver quando a gente consegue tocar e entender com o protótipo físico, a gente tem uma noção melhor, então a gente espera poder fazer isso com vocês, na empresa de vocês. E um feedback pós-prototipagem, o que seria isso? Ele caminharia junto com essa prototipação física, então a gente levaria essa prototipação para os clientes antes do lançamento, para eles poderem mexer, poderem entender, poderem opinar e darem um feedback para a gente, porque se eles tiverem pontos que a gente considera que faz sentido, pontos de melhoria, pontos de inovação, a gente pode fazer antes do lançamento, para na hora do lançamento a gente ter um produto ainda melhor e de qualidade ainda mais alta. Gente, é isso. Eu queria agradecer a atenção de vocês. Espero que a gente possa trabalhar em conjunto. E é isso. Muito obrigada.